Pessoal, ontem, terça-feira, nós tivemos aí na cidade de São Paulo uma paralisação, certo? Dos metroviários, né? Também tivemos paralisação dos trabalhadores da CPTM e também tivemos paralisação aí dos trabalhadores da Sabesp, tá? Que é a Companhia de Água do Estado de São Paulo. Por que é que aconteceram essas paralisações? Porque o governo do Tarcísio de Freitas tem um plano, né, de privatização de serviços públicos, incluindo aí os serviços metroviários. E a Sabesp também está na mira do plano privatista do governo Tarcísio de Freitas, tá? Lembrando que essa greve de ontem foi aprovada em assembleia, os sindicatos, né? O sindicato, perdão, dos metroviários colocou a paralisação em pauta para votação e os trabalhadores aprovaram a paralisação dos serviços na cidade de São Paulo como forma de protestar contra esse desmonte privatista liderado pelo governo do Tarcísio de Freitas. E aí é interessante como o modus operandi da extrema-direita sempre é o mesmo. O modus operandi do neoliberalismo, no final das contas, extrema-direita e neoliberalismo é a mesma coisa, né? Navegam no mesmo barco. É interessante como o modus operandi dessa gente é sempre o mesmo. Então, quando acontece uma paralisação, uma greve, tentam criminalizar a greve, tentam deslegitimar esse direito constitucional que os trabalhadores têm, né? Porque a greve é a única forma de mobilização, né, que os trabalhadores têm. E aí vem um governador de São Paulo, um bolsonarista, tá? Não tem nada de moderado no Tarcísio. Parte da imprensa tenta vender a imagem de que o Tarcísio é moderado, mas é nessas horas que a gente vê que de moderado ele não tem nada, tá? E aí, olha só, prestem atenção o que foi que o governador Tarcísio escreveu no Twitter, tá? Sobre a greve. É lamentável que a população de São Paulo acorde mais uma vez refém de sindicatos que manobram os trabalhadores do transporte público estritamente por interesses políticos e ideológicos. Então olha só, ele já começa aqui tentando de alguma forma criminalizar o movimento sindical, tá? Vamos lembrar, gente, que no sistema capitalista, tá? Os sindicatos, eles têm um papel estratégico, né? No sistema capitalista, os sindicatos têm um papel estratégico, que é de ser ali a representação jurídica, legalmente falando, de uma categoria específica, como forma, como instrumento de mobilização, né, de uma classe. Então, se a gente for ali nos países nórdicos, na Europa, Noruega, Dinamarca, o nível de sindicalização desses países do primeiro mundo é altíssimo, tá? E são países capitalistas, são países que fazem parte ali do centro do capitalismo global, tá? Então, essa história de que sindicato é comunista, de que não necessariamente, gente. O sindicato pode ter ali o seu posicionamento político, zero problemas em relação a isso, mas dentro da perspectiva capitalista, os sindicatos têm um papel estratégico, tá? Que é de ser justamente ali uma espécie de representante legal de uma classe. E aí o Tarcísio já começa aqui tentando criminalizar o movimento sindical. E aí ele continua, ó, uma greve ilegal e abusiva, na qual nem mesmo a decisão da justiça é respeitada e que tem como real objetivo promover o caos e atrapalhar a vida de quem realmente quer trabalhar para o nosso Estado, tá? E aí, nessa afirmação do Tarcísio, ele também quer passar a ideia de que a greve é política, de que a greve é ideológica. Mas eu faço a seguinte pergunta, qual greve não é política? Qual greve não é ideológica? Existe uma greve neutra?
Não, né, gente? Não existe greve neutra. Não existe nada apolítico. Tudo é político. Então, movimento de greve tem um lado. Qual é o lado? Os trabalhadores. A greve tem um lado político. Claro, quer de defender ali, quer de ter os seus posicionamentos, né? Em detrimento de uma classe. Então não existe greve imparcial, não existe greve que não seja ideológica. Toda greve é parcial, ela tem um lado, e toda greve tem sim a sua ideologia. Até porque o próprio governador Tarcísio de Freitas tem sua ideologia. Até porque ele próprio é um político. E não existe político sem lado. Não existe político sem um posicionamento. Até o fisiologismo, gente, é um posicionamento. Entendem? Então, essa artimanha que ele usa de tentar criminalizar o movimento sindical e de, ao mesmo tempo, tentar deslegitimar a greve dos trabalhadores é um modus operandi de todo político da extrema-direita. Todos eles vão usar esse mesmo artifício. E todo político neoliberal também vai usar essa mesma estratégia. Então coloque isso na cabeça de vocês. Não existe greve imparcial. Toda greve é parcial, tem um lado. Não existe um movimento que seja apolítico. Todo movimento é político. E o Tarcísio aqui, claramente ele representa um projeto político. Qual é o projeto político que o Tarcísio representa? É um projeto político privatista, é um projeto político ultraliberal, é um projeto político que representa a precarização do serviço público, é um projeto político que, ao mesmo tempo que representa a privatização do serviço público e, consequentemente, também representa a precarização da mão de obra, né? Então, tudo isso aqui é político. Então o Tarcísio vem com essa, não, porque o movimento é político, é ideológico. Cara, foda-se. Perdão, tá, gente? A expressão da palavra. Todo movimento é político. Toda greve é política, é parcial e tal. E tu sabe disso, Tarcísio. Burro tu não é não, que eu sei. Né? Burro você não é. Agora tu tá jogando isso aqui pra galera, né? Pra população, né? Pra população se virar contra os trabalhadores. Né? Aí, gente, a presidente do Sindicato dos Metroviários respondeu aqui o Tarcísio, tá? E foi uma resposta dura, uma resposta que representa, de uma certa forma, aqui os trabalhadores, os metroviários, né? Olha só o que foi que ela respondeu. Interesses políticos e ideológicos, senhor governador, é querer vender São Paulo para atender aos interesses de bilionários que querem lucrar com o transporte público enquanto a população sofre com o caos diário das linhas privatizadas e da falta de investimento no metrô estatal. Antes de comentar isso aqui, eu queria só chamar a atenção o seguinte. Tem algumas pessoas, jornalistas, né, dizendo por aí que, não, o Tarcísio, os paulistas votaram no Tarcísio, agora que aguente. Não é bem assim não, viu, gente? Primeira coisa, o Tarcísio perdeu na capital, né? Segunda coisa, não é porque um eleitor votou no Tarcísio que vai concordar com tudo que ele vai implantar no governo, que ele está querendo implantar no seu governo. Não é bem assim. O eleitor tem um direito de não concordar, o eleitor tem um direito de se arrepender, tá? Então, é bom aí que a equipe, que a assessoria do Tarcísio lembre, por exemplo, que não é porque ele foi eleito que ele vai colocar o projeto dele de goela abaixo sem ter resistência. Isso não existe, pelo menos dentro aí do regime democrático, tá? A paralisação foi só ontem, tá? Hoje o serviço voltou à normalidade, tá? Mas o que é irônico, gente, é isso aqui, ó. Vou comentar isso aqui também, ó. Só relendo aqui o que a Camila Lisboa escreveu. Interesses políticos e ideológicos, seu governador, é querer vender São Paulo para atender aos interesses de bilionários que querem lucrar com o transporte público enquanto a população sofre com o caos diário das linhas privatizadas e da falta de investimento no metrô estatal. A resposta da Camila Lisboa é perfeita, porque ela diz aqui nas entrelinhas que o projeto do Tarcísio é um projeto político como qualquer outro, né? Que o plano privatista de precarização do serviço público que ele está representando é um projeto político, né?
E que o Tarcísio não é nenhum agente neutro nessa história. Ele não é moderado. Ele tem um lado, que é de representar os interesses, né, dessa pequena fatia da sociedade que quer aí a privatização dos serviços públicos. Tá? Aqui no meu estado, gente, no Ceará, o metrô, o serviço de metrô é 100% estatal. Né? Claro, é bem menor do que São Paulo. Né? A estrutura é muito mais simples, porém é estatal. Né? Tem seus problemas? Claro que tem os problemas. Mas é muito mais acessível, né? E é um transporte de boa qualidade, barato, que tem integração com outros serviços públicos de transporte e que garante a mobilidade aí de centenas de milhares de pessoas. Né? O metrô de Fortaleza ele é integrado ao serviço público de transporte coletivo da própria capital cearense e também das cidades da região metropolitana. Né? Então eu tenho o meu cartão, né, que aqui chama de bilhete único, por exemplo. Eu tenho esse bilhete único e eu posso usar esse bilhete único de forma integrada tanto no ônibus quanto no metrô. Né? Então a mobilidade ela é muito mais acessível, né? E também muito mais econômica. E mais ágil também. Porque o metrô, gente, é muito ágil. Né? Só que aqui, ó, o que é interessante. Olha só. Tô aqui no Brasil 247. Tá? Olha só. Linha de trem privatizada falha no mesmo dia que Tarcísio exalta concessões. Na manhã de ontem, logo quando começou a greve, Tarcísio deu uma coletiva de imprensa onde ele basicamente defendeu aí as linhas que já estão privatizadas do metrô de São Paulo. Só que horas depois que ele fez essa defesa, né, que ele encheu o peito para defender aí os serviços privados no metrô de São Paulo, uma das linhas que foi privatizada simplesmente falhou, deu pane, não aguentou a demanda. Né? Tá aqui, ó. Horas após o governador Tarcísio de Freitas dizer que as linhas transferidas para a iniciativa privada não estão deixando o cidadão na mão, a linha 9 Esmeralda, operada pela empresa Via Mobilidade, sofreu uma falha em seu sistema elétrico e está paralisada desde as 14 horas entre as estações Morumbi e Osasco. Tá? E aqui é a nota. Né? Aqui é a nota aqui que essa empresa Via Mobilidade divulgou na imprensa. Olha só. Devido à falha no sistema elétrico, a circulação de trens da linha 9 Esmeralda está paralisada entre as estações Morumbi e Osasco. Os ônibus da operação Paese já foram acionados para atendimento do trecho. Então, peraí. Quer dizer que o trânsito já está caótico com a paralisação do metrô. Aí o metrô privatizado falha. Aí o que a empresa faz? A ideia é genial colocar mais ônibus nas ruas. É de uma genialidade, né, gente? Pensa numa genialidade. Sabe? Então, assim, é por isso que não tem como ficar contra esse movimento legítimo dos trabalhadores do metrô de São Paulo. Tá? É uma greve legítima, paralisação legítima, né? Um direito constitucional que os trabalhadores têm de se mobilizarem. A greve é uma mobilização legítima. E também serve para expor aí a deslogística, né? E a desorganização e a precarização da iniciativa privada quando assume um serviço de grande estrutura, como é o caso do metrô. Tá aí, não aguentou a demanda, falhou, teve uma pane elétrica e a ideia genial dos caras foi colocar mais ônibus nas ruas. Parabéns. Vocês são exemplo, tá? Enfim, a situação ocorre no mesmo dia em que metroviários estão em greve contra as privatizações estudadas pelo governo de Tarcísio. O chefe do executivo paulista, no entanto, segue defendendo as concessões da iniciativa privada. Em pronunciamento da manhã de hoje, no caso ontem, né, gente? Essa matéria é de ontem, tá? Ele contestou a greve e afirmou quais são as linhas quais são as linhas... Ai, meu Deus, peraí. Quais são as que estão em funcionamento hoje? Aqui está se referindo às linhas de metrô e ônibus. Metrô e trem, perdão.
as que foram transferidas para a iniciativa privada. Essas linhas não estão deixando o cidadão na mão. Não é o que parece, né, Tarcísio? Não é o que parece, hein? Não aguentou nem 3 horas. Aliás, não aguentou nem um dia. Já deu pane elétrico. As que foram transferidas para a iniciativa privada, essas linhas não estão deixando o cidadão na mão. O governador ainda decretou ponto facultativo na cidade de São Paulo hoje, no caso ontem, a fim de diminuir os impactos da greve e enfraquecer as mobilizações. Vale lembrar que, ainda de acordo com o portal UOL, as linhas de trem operadas pela Via Mobilidade apresentaram até 3 vezes mais falhas que administradas pela CPTM. Por que será, né? Por que será que as linhas operadas por uma empresa privada, tá? E aqui, gente, eu tô falando isso para demonizar a empresa privada, não, nada disso, tá? Mas por que será, né, por que será que as linhas de trem operadas pela iniciativa privada apresentaram falhas gigantescas mais do que as linhas administradas pelo setor público? Porque apesar de uma empresa privada, gente, ter grande porte, ela não consegue competir, tá? Ela não consegue competir com a estrutura de uma empresa estatal. Não consegue. A empresa privada pode ter o tamanho que ela for, pode ser uma mega empresa, mas ela não consegue concorrer tanto em estrutura quanto em financiamento, tá? Como uma empresa estatal. Então, por exemplo, quando uma linha de metrô do setor público ela tem uma pane, imediatamente esse serviço vai à manutenção, vai ao suporte, lá conserta rapidamente e já volta tudo ao normal. Por quê? Porque a empresa estatal está amparada pelo Estado, né? Tem toda uma estrutura econômica garantida para isso. Na iniciativa privada não, tá? Na iniciativa privada não. E aí a revista Fórum, já na manhã desta quarta, traz isso aqui, ó. Linha privatizada é a única com problemas após fim da greve do metrô e CPTM, tá? As linhas, né, do metrô e do CPTM, né, que estão aí sob a administração do serviço público já voltaram à normalidade, estão tudo funcionando normalmente, né, os cidadãos paulistanos voltarão a usar, enquanto isso a linha privatizada ainda está aí pelejando para voltar a funcionar. Isso aqui é muito sintomático. Olha só essa imagem, como é sintomático. Como é sintomática essa imagem, né? A greve de 24 horas dos trabalhadores do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, contra a privatização chegou ao fim na noite desta terça-feira. E todas as linhas funcionam normalmente na manhã desta quarta na Grande São Paulo. A única exceção é a linha 9 Esmeralda da CPTM, que é privatizada, que segue com problemas nesta quarta, mais de 15 horas após uma pane elétrica afetar a circulação de trens durante a paralisação das linhas estatais. Mais de 15 horas de paralisação ou de suspensão, né, da linha 9 do metrô, porque a iniciativa privada não está conseguindo resolver a pane elétrica. Esse é o modelo de transporte que o Tarcísio quer implantar, né? Quem em sua sanidade vai ser favorável a isso aqui? Não pode, né, gente? A operação entre as estações Pinheiros e Morumbi estão sendo realizadas em um único trilho, causando maior tempo de viagem e, consequentemente, maior movimento dos passageiros nas estações. Então a linha aqui basicamente só está operando em um trilho só. que consequentemente, o que consequentemente eu acho que só tem um trem rodando, né? Para uma demanda gigante, tá? Volto a dizer, gente, a empresa privada, se ela for grande, mesmo que ela seja grande, ela não consegue competir com o serviço público. A Petrobras, por exemplo, é um exemplo disso, né? As refinarias que foram privatizadas não estão conseguindo competir com as refinarias da Petrobras. Por quê? Porque a empresa privada não consegue competir com uma empresa pública. Isso é muito lógico no capitalismo, no sistema capitalista, tá? A concessionária Via Mobilidade afirmou em nota que ativou o plano de apoio entre empresas em situação de emergência e colocou ônibus à disposição dos passageiros, aumentando o trânsito na região. Então você suspende, por falhas no seu próprio sistema, você suspende o serviço essencial de transporte público, que não é poluente, que não atrapalha o trânsito, aí você vai colocar um ônibus, causando mais
caos, já caótico trânsito de São Paulo. Essa é a genialidade, tá? Aqui, aí o que é que diz a concessionária? Devido à manutenção no sistema elétrico, a circulação de trens acontece por via única entre as estações Pinheiros e Morumbi da linha 9 Esmeralda desde as 4 horas. Ônibus da operação Paese atendem o trecho. O restante da linha segue com operação normal. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelo AAS, Agentes de Atendimento e Segurança nas 3 estações. O problema começou às 14 horas desta terça, quando uma falha na rede aérea do sistema de energia paralisou parte da operação e não foi resolvida até o momento. Né? E pelo que eu estou vendo aqui, não vai ser resolvido tão cedo. Tá? Então os passageiros que estão usando a linha 9 do metrô de São Paulo, que está privatizada, pode sofrer aí por alguns dias. Pela falta de competência da empresa em solucionar o problema, tá? Enfim, é isso, gente. Greve. Essa greve, ela expôs aí a fragilidade do projeto privatista do Tarcísio no transporte público de São Paulo, tá? Expôs, querendo ou não, essa fragilidade. E espero que esse projeto seja suspenso, tá? Não porque eu odeio empresa privada, não sei o que, não é por causa disso, não. Porque há serviços e serviços. Serviço de metrô, gente, tem que ser estatal. Sabe? Serviço de transporte metroviário, ele tem que ser estatal. Você pode privatizar ali uma coisa ou outra, mas tem que ser algo muito, muito pequeno, entendeu? Muito que esteja ali na proporção da capacidade que a empresa tem de manter aquilo. Agora, você privatizar tudo isso daqui, todo um sistema, toda uma estrutura, né, de metrô, é doidice, né? É loucura isso, entendeu? Então, meu apoio aqui aos trabalhadores, aos metroviários, tá? Meu apoio aqui à galera que está reivindicando aí, no final das contas, né, a galera quer garantir seus empregos, né? A galera quer garantir seus direitos, né? Eu não posso ficar contra isso, né? E é isso, gente. Vamos aguardar aí o que, é que vai rolar nos próximos dias, né? Parece que vai ter uma nova paralisação na próxima terça-feira. E até lá nós vamos aí aguardar aí os próximos capítulos.